Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar de um assunto polêmico aí, né? Um assunto que está gerando muita polêmica, muita discussão, né? A gente vai tratar desse tema. E é interessante porque eu tratei desse tema aqui no canal, no vídeo que eu fiz sobre a retrospectiva, né, do ano passado. Eu falei que uma das questões que se colocou muito em jogo foi a atuação do ministro Alexandre de Moraes, que muita gente chama de Xandão, né? E dessas polêmicas em torno dele, as polêmicas em relação ao monarca, sobre a questão da liberdade de expressão, aí inclui o PCO, inclui também o Glenn Greenwald, né? Greenwald, né? Greenwald, né? Que causou de novo polêmicas agora. Na época da questão do monarca, também da questão da censura ao PCO, o Glenn se posicionou em prol da liberdade de expressão, né, contra a censura, contra as ações do ministro Alexandre de Moraes. E dessa vez ele foi mais enfático, vamos dizer assim, né? Foi mais enfático e fez postagens demonstrando o quanto ele está preocupado com a questão do Alexandre de Moraes e comparou as ações do Alexandre de Moraes às ações do ex-ministro Sérgio Moro, ex-juiz Sérgio Moro, né? E assim, gente, eu tinha até feito um vídeo também há poucos dias, né? Acho que semana passada, mais ou menos, em relação à questão de um retrospecto, né, do que estava acontecendo. Eu coloquei de início dessa questão justamente a questão da Lava Jato. Então a gente vê como é interessante essas falas do Glenn, né, estão relacionadas muito com o que eu falei nesse vídeo, né, que foi bem antes dessa polêmica toda gerada nessa questão do Glenn, né. Essa segunda, para a gente falar também dessa questão, a gente tem que falar um pouco sobre o que aconteceu, né, nesses últimos dias. Todo mundo está sabendo, no dia 8, né, houve ali a invasão dos bolsonaristas aos 3 poderes. A gente já comentou também sobre esse caso, né, mas a gente tem que relembrar para entender aí toda a lógica da coisa, né, onde a galera bolsonarista foi lá, invadiu, quebrou tudo e tal, e houve aquela ação ali por parte do ministro e tudo mais, né. Enfim, né, gente? Por que está gerando tanta polêmica, né? As ações do ministro Alexandre de Moraes, elas têm sido ações, pelo menos nos últimos meses, em sua maioria, têm sido ações contra, né, os bolsonaristas, né? Isso já vem de antes, né, na verdade, né? Mas ela também já atingiu pessoas ali da esquerda, como é o caso do PCO, né? É claro que a maioria das pessoas, né, por uma questão mais assim prática, vamos dizer assim, elas acabam dizendo, o cara tá fazendo algo em prol da gente e tudo mais. Mas a coisa no campo jurídico e político também é sempre muito mais complexo do que isso, né? Porque, por exemplo, quando você abre esse precedente desse tipo de ação do ministro, né? Ações que vamos dizer assim, atentam de alguma forma contra a liberdade de expressão, que criam leis, né, de caráter mais punitivista, digamos assim, essas ações monocráticas também aí que ele toma, passando às vezes por cima de todo um mecanismo, né, legal ali que deveria ocorrer, né? E isso é muito preocupante mesmo, né? Então o Glenn ele fala nesse sentido, né? E eu acho que é importante a gente analisar essa questão com mais racionalidade e pensando nas consequências futuras disso, né? Da mesma forma como o Glenn falou, né, sobre a questão, relacionando essa questão do Moro ao ministro Alexandre de Moraes, né? Veja, como eu disse, né, meu vídeo lá sobre há poucos dias, depois talvez eu coloque até na aba comunidade ou nos comentários aqui para vocês verem, para quem não viu, para entender mais ou menos a linha que eu tracei ali, né, entre o que aconteceu ali na Lava Jato e o que está acontecendo hoje, né? Então,
eu acho que o Glynn está colocando tem muita consonância com essa questão. Então eu fiquei muito preocupado, assim, porque eu vejo que muita gente está ali totalmente contra o Glynn, né? Até atacando ele de maneiras assim que eu acho muito injustas, né? A gente sabe que o Glynn é um cara que é liberal e tudo mais, mas assim, primeira coisa, o Xandão não é um cara de esquerda. O Xandão foi o cara escolhido pelo Temer, né? O Supremo Tribunal Federal, né, deu todo um aparato, deu todo um apoio ao golpe que se instaurou no Brasil. E várias decisões do Supremo, né, têm sido péssimas para o país e para a esquerda de modo geral. Então, assim, eu acredito que o que aconteceu, o golpe, né, na verdade, no Brasil, teve a anuência do Supremo Tribunal Federal, né, dos ministros que lá estavam e a maioria ainda estão hoje, né, porque o cargo do ministro fica assim por muitos e muitos anos, né, muito mais do que cargos eletivos, né. Então, assim, é algo muito preocupante a situação que a gente está no país. E eu acho que o alerta do Glynn é um alerta importante da gente ver, né. Existe muita polêmica, né, em relação ao Glynn, como eu falei, já envolvendo essa questão do monarca também, por conta dessa questão da liberdade de expressão, né, que ele defende a liberdade de expressão restrita e tal. E isso muita gente acha problemático, né. E de fato é um debate, assim, a gente pode dizer que é um debate do ponto de vista jurídico, do ponto de vista político, filosófico, complexo, né. Agora, a partir do momento que você entende que é uma coisa complexa, você tem que ter uma certa racionalidade ao lidar com essa complexidade, analisando as consequências, né? Então, assim, quais as consequências do que está acontecendo no Brasil, né? De um poder judiciário que tem mais poder que os outros poderes, né? De um poder judiciário, de um ministro dentro desse Supremo Tribunal Federal que tem um poder maior do que qualquer outra pessoa, ou pelo menos demonstra ter, né, do que qualquer outra pessoa no país, que passa por cima às vezes das leis por isso. Então, esse comportamento do Alexandre de Moraes não se assemelha ao comportamento do ex-juiz ministro Sérgio Moro, entendeu? Então a gente não pode simplesmente porque o Alexandre de Moraes está punindo os bolsonaristas. Isso é uma coisa momentânea. A gente tem que analisar as ações concretas, o que isso está interferindo em termos dos poderes, né? Na dinâmica dos poderes, na dinâmica das instituições. Entendeu? Então, assim, para mim, da mesma forma como as ações do ex-ministro Sérgio Moro e de outras figuras do próprio Supremo Tribunal Federal estão sendo, né, muito parecidas com as ações do Alexandre de Moraes. Em muitos casos, o Alexandre de Moraes até parece ultrapassar a ação que se tinha antes, né? Inclusive, um dos ministros do Supremo fez críticas ao Alexandre de Moraes, né? Disse que ele tinha elogiado o Alexandre de Moraes e tal, né? Defendido que ele fosse escolhido como ministro. Hoje ele está assim, já vendo de uma outra forma, né? Dado que as decisões monocráticas, vendo que ele está muitas vezes passando por cima dos ritos judiciais, passando por cima de certas leis, né? E é isso, entendeu? O Supremo não pode criar leis, o Supremo não pode tomar essas ações a seu bel prazer, né? Não pode passar por cima da Constituição. Então a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de coisa, que abre um precedente, justamente como eu falei lá no meu vídeo, né? Um precedente de um caos jurídico. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Não é porque simplesmente a gente fazer aquela avaliação rasa de que está sendo punido ali um bolsonarista. E mesmo por esse aspecto a gente tem que ter muito cuidado, porque o que está acontecendo muito também é que eles prendem ali um manifestante ali, alguém, peixe pequeno, é isso que quer dizer, né? Esse pessoal vai prender os militares, os grandes chefes militares, que é quem está comandando grande parte dessas ações aí?
Vai prender os grandes empresários que estão financiando isso tudo? Não sei. E mesmo que a gente pense, não, Fábio, mas vamos supor que ele puna. Mas não é a maneira correta. Entendeu? A gente tem que instaurar uma CPI, fazer toda uma investigação, a gente tem que ter uma segurança jurídica, ter um amplo direito de defesa dessas pessoas e tudo mais. A gente tem que garantir isso. Porque se a gente não garante isso para eles, a gente também não está garantindo para a gente. Então a gente tem que garantir esses direitos constitucionais para todo mundo. Não importa se gosta ou não da pessoa. Ela tem que ter esses direitos. Tem que ter o direito a um advogado, tem que ter o direito a ampla defesa, entendeu? Todos esses direitos constitucionais que todo mundo deve ter. Então a gente tem que ter consciência disso, né? Então se a gente não segue o rito, se a gente não cria uma regra para o jogo, se a coisa fica aberta, isso uma hora também vai se voltar contra a gente. Quando se voltar, vai ficar complicado para a gente. O que a gente vai fazer? Entendeu? Então eu acho importante a gente, em vez de ficar atacando o Gleam, analisar com racionalidade, discutir essa questão com mais clareza. Discutir isso com racionalidade, com argumentos, analisando a questão política, a questão jurídica e tudo mais. Então, assim, a gente tem que entender a própria conjuntura política que o Brasil vive, né? Então, o Brasil e o mundo, né? Então, eu acho que o alerta do Gleam é muito importante, né? Então é isso, né, gente? Eu acho que ao invés de você ir emocionado para essas questões, você tem que buscar ali entender a argumentação do cara, entender o que foi. O Gleam foi uma figura importante contra a Lava Jato, né? Ele foi uma figura que teve uma atuação muito importante ali com a Vaza Jato, né? Ajudou a gente, né, de alguma forma a desvendar ali o que estava acontecendo, né, a mudar até parte da opinião pública referente às arbitrariedades do ex-juiz Sérgio Moro, né, que é uma figura que foi desmoralizada ali em grande parte de setores, até mesmo da imprensa mainstream, que só elogiava ele. Então a gente tem que dar certos créditos também ao Glenn Greenwald, né? Então é isso, né, gente? Eu acho que ficou clara aqui minha posição, né? Talvez eu volte nos próximos dias para falar mais sobre esse assunto, a repercussão, né, desse assunto e tudo mais. Mas um parecer aí a respeito disso, acho que era muito importante, né? E essa foi a ideia desse vídeo. Então eu espero que vocês gostem. Deixe o seu like aí, compartilhe. E comente aí o que você achou disso, né? Eu acho que é muito importante vocês comentarem para mim saber o que vocês estão pensando sobre isso e também talvez até mais algumas informações extras aí sobre o que está acontecendo, sobre o que alguém falou, né? Até uma ideia para a gente fazer talvez também até algum react, né? Eu ainda não vi muitas opiniões sobre isso, eu vi algumas, né? Mas eu tenho certeza que muito mais gente deve ter falado sobre esse assunto, né? Então é isso aí. Obrigado a todos e até mais.